salve! Estamos no ar aqui na Antena Zero, no programa Desobediência Sonora. Estamos aqui Fernando Konezuki, Flávio Chiclé, e hoje com a presença da Bárbara Barbosa com Z. Bárbara, prazer te receber aqui na Antena Zero. Nice. Bárbara, em primeiro lugar, queria que você pudesse se apresentar. Não é uma apresentaçãozinha só de formação e nada. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua caminhada, por favor. Tá, então, bom, eu sou a Bárbara, né, eu sou cientista política e de trajetória eu trampei inicialmente, assim, meu primeiro trampo foi como técnica de cirurgia de medida socioeducativa, lá em Heliópolis. Aí eu fiquei uns 2, 3 anos trampando lá, então é isso, né, primeiro trampo você aprende muita coisa, você fica frustrado com várias outras coisas e aí por conta disso eu tava encerrando a faculdade nessa época e aí eu utilizei essa experiência como um tema, né, de TCC e tal. E aí o tema, a pauta do encarceramento de meninos e meninas virou um tema pra vida, assim, sabe? Então, e aí isso... E lá também eu aprendi todas as estratégias, assim, de como educadora mesmo, assim, sabe? Que mais do que técnica, que ficar fazendo relatório, ficar mandando BO pro juiz e outras coisas, era, saber um pouco a história, né, dessas pessoas que passavam por lá, tanto das trabalhadoras que passavam por lá, como também da meninada, né? Então, tive 2 meninos que morreram e aí isso me impactou profundamente, ainda é foda pensar nisso, então... É isso, a gente aprendeu muita coisa lá, né? É isso. E depois de você passar por lá, você passou por um monte de outros lugares, né? Aí eu fui educadora, virei educadora nos rolês, assim, trabalhei, sei lá, desde fazer atividade com criança de recreação, assim, sabe? Tipo no contraturno, até trabalhar com inserção de jovens no mercado de trabalho. Tipo, uma bosta, mas como eu tinha total liberdade para fazer as coisas, eu fechava a porta e falava que tava dando aula de cidadania. E aí a gente fazia o que a gente quisesse lá dentro da sala, assim. Aí foi uma experiência muito bacana. Isso daí foi lá no Grajaú. E lá eu fiquei também uns 2 anos fazendo esse trampo. E até hoje ainda tenho super contato com a garotada, assim. Eram turmas semestrais, então foram várias turmas que eu tive, assim. Então foi meio massa essa experiência. Aí depois... eu fui fazer um trampo lá nos Camarões, né? Atravessei o mar aí. E lá eu fiz um trampo de assistência de coordenação de um projeto dessas ONG internacional aí, filha da puta. E a questão era, eu tinha que ir pro campo pra conversar com a comunidade, perceber e entender qual que era a energia renovável que elas estavam ali precisando de prioridade. E aí as comunidades que a gente estava trabalhando lá estavam precisando de energia solar porque não tinha política pública de saneamento básico, nem de luz, nem nada. Então a gente construiu com a comunidade lá umas experiências de energia solar, de montar mesmo os equipamentos e tal. E aí a ONG trazia os materiais e aí a gente com a comunidade via qual que eram as melhores possibilidades de utilizar e fazer a manutenção disso. Então criaram-se alguns grupos lá de técnicos, né? A gente quase fazia uma formação técnica, né? De mexer lá para que não tivesse só a energia solar lá, mas também que eles soubessem manter isso por tempo que precisasse, né? E todos os materiais eles são muito resistentes, então eles devem estar usando isso, acho que até hoje, isso é massa. E é isso, eu tive essa experiência por lá. E você também quer esconder, mas eu sei que você lançou um livro também sobre medidas socioeducativas em meio fechado no Distrito Federal. Pode pá, porque depois que eu saí dos Camarões, eu voltei pro Brasil, aí fiquei um tempo em São Paulo, fazendo os trampos de educação de popular de novo, mas aí eu fui pra Brasília, e lá em Brasília eu fiz um trampo de pesquisa, né? Primeiro eu fiz um trampo de pesquisa sobre mortes a partidos políticos, um trampo pro Estado, e foi um trampo bem difícil, e depois eu fiz um trampo já voltado para... A gente analisava as políticas públicas que envolviam o encarceramento de meninos e meninas lá. E aí foi um trampo muito legal, porque eu tive a possibilidade de percorrer por todo o Distrito Federal, como um todo, assim, as cidades onde tinham unidades de internação, semi-liberdade, liberdade assistida,
enfim, a gente conversou também com algumas unidades acolhedoras de prestação de serviço à comunidade e a gente fazia grupos focais com todas as pessoas que, de alguma forma, estavam envolvidas nisso. Então, foi uma experiência incrível. E aí saiu lá o relatório, só que aí relatório que vai para governo é um relatório que vai ficar com a cara do governo, né? Mas aí eu, por conta da experiência que eu tive, eu fazia diários de campo de tudo que eu ia fazer, assim, todas as visitas, todos os encontros, e aí dos diários de campo e especialmente das minhas visitas aos espaços de encarceramento, de fato, aí saiu esse livro, né, que é, enfim, eu não vou lembrar o título dele agora, mas fala sobre... eu fiz uma apiração lá, né, de todas as práticas de encarceramento e como isso está muito ligado à burocracia da estrutura lá do Distrito Federal. Né? E, Bárbara, aproveitando toda essa sua bagagem, a gente te convidou hoje aqui na Antena Zero, no Desobediência Sonora, para a gente poder falar de educação antirracista. E antes de qualquer coisa, eu queria que você pudesse definir, assim, né? O que é educação antirracista, Bárbara? Então, massa, assim... Então, essa coisa de educação antirracista veio muito, ou tem sido muito falada, não a educação antirracista em si, mas o antirracismo, por conta de uma frase que tem em um dos livros da Angela Davis, mas assim, uma coisa meio descontextualizada, uma apropriação descontextualizada disso, né? Tipo, não basta você combater o racismo, é preciso ser antirracista. Nessa que as pessoas falam isso continua sendo vazio, né? Se você não contextualiza. Né? Então, por conta disso, para trabalhar a questão da educação antirracista, né, é preciso entender, primeiro de tudo, que o racismo está na base das estruturas da sociedade. Né? Então, para isso você precisa identificar racismo, combater racismo, assumir que o racismo existe. São coisas, são passos anteriores a entender o que é o antirracismo em si. Né? Então, pensar, por exemplo, né, que o racismo ele é estrutural na sociedade. Né? Então, a partir do momento que você assume que o racismo existe, você percebe que ele é uma herança, né, de processos de escravização, processos de colonização, processos de ditadura, seja do Getúlio, seja militar, sabe? Seja o processo que a gente está vivendo agora, que a gente não sabe direito o que é, mas ele está nessas estruturas das instituições, né? E aí, por conta dessas estruturas das instituições, a gente percebe que o racismo ele se opera a partir delas também. Né? E a instituição a gente considera escola, hospital, né? Os lugares onde as políticas públicas são realizadas, a própria cidade. Né? Isso significa que a gente herdou, por exemplo, um elemento que já tinha sido, teoricamente, né, eliminado da estrutura social, que é a coisa da situação irregular de meninos e meninas. Né? Então, tem meninas, tinham, né, lá na década de 70, na década de 60, meninos e meninas negros, obviamente, e quando não negros, pobres, nordestinos e assim por diante, que eram identificados pela polícia, que eram identificados pelas instituições como situação irregular. O que se fazia? Prendiam-se esses meninos. Né? E aí isso significa que hoje a gente ainda tem esse processo. A gente identifica meninos, olha a cidade, né, as pessoas olham para meninos, as instituições olham para os meninos e meninas, e dentre esses alguns estão em situação irregular. Seja porque não são brancos, ou não são heterossexuais, ou não são de São Paulo, né? Ou não têm a pele clara. Então, todas essas negações definem o que é uma criança em situação irregular. Né? E aí, o racismo ele vai se operando a partir disso, dessas instituições, expulsando essas pessoas, né, que crescem e também continuam, né, estando em situação irregular, e as instituições elas vão tirando essas pessoas, não querem. Né? Então, elas não são bem acolhidas no serviço de saúde, né? Elas são o tempo todo violentadas pela polícia, elas não sabem o que é segurança pública, porque a segurança pública não é para elas. Né? Então, o racismo se opera nessas instituições. E aí, o antirracismo ele vem, né, como uma força de contra-hegemonia. Né? Ele vem como uma possibilidade de a gente questionar essas heranças coloniais que existem, essa herança da ditadura. Né? A gente só consegue fazer isso se a gente começar a identificar. Né? E olhar para essas pessoas e perceber ali como é que esse corpo por que esse corpo está sendo considerado como situação irregular. Né? Então, trazendo esse elemento da situação irregular, a gente consegue trabalhar o antirracismo a partir de práticas, e o antirracismo ele é prática. Ele não é só você identificar o racismo, poxa vida, o brother está sendo racista, olha só, o Bolsonaro é racista, olha só, o SUS é racista. Né? É você fazer algum tipo de ação, né, que combata isso.
né? Seja a partir do seu corpo ou do seu pensamento. E Bárbara, hoje aqui você separou uma série de músicas pra gente escutar, né? E eu queria que você pudesse apresentar a primeira música, que é da Bia Ferreira. Por que você escolheu essa música? Massa. Então, todas as músicas que eu selecionei pra hoje, eu acho que elas trazem tem um traço, assim, de... como eu posso dizer? De antirracismo, mas também tem um traço de luta, assim... ancestral mesmo, assim. E a Bia, eu acho que ela traz um pouco isso. A pessoa dela traz, né? Essa música é uma composição, né? Que acho que, se eu não me engano, é dela. E aí, essa música, ela traz elementos que interseccionam, né? Então, a partir de um olhar feminista, interseccional, a Bia traz elementos para questionar mesmo que é isso, as pessoas, elas são diferentes. Então, essa diferença entre pessoas, ela precisa ser observada para que a gente possa fazer algum tipo de ação. Então, ela dá até uma cutucada, por exemplo, nas feministas burguesas, assim, sabe, liberais. Que ela fala, não precisa ser Amélia, né? Ou você disse que você é preto, mas para a polícia você não é, né? Então, o quanto a gente precisa perceber como os privilégios eles também se operam, né? A partir de como as pessoas têm se identificado. Então, ela dá vários cutucões, é por isso que eu gosto muito da música dela, inclusive para utilizar, né? A gente está falando sobre educação, então, inclusive para utilizar como recurso pedagógico no encontro com famílias ou no ensino fundamental ou médio. Yo, 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 yo. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou negra, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica. Me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou filha, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizer que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser a
trans nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Torna-se mulher. Ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preta dia a dia pra polícia, cê não é. Salve, estamos de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Estamos aqui Fernando Konezuki, Flávio Chiclé e com a presença da Bárbara Barbosa falando sobre educação antirracista. Bárbara, queria que você pudesse falar, a gente tem um marco na educação pública brasileira muito importante, que é a Lei 10.639. Queria que você contasse um pouco pra gente o que é essa lei, qual foi o impacto dela na educação brasileira pública em geral, por favor. Então, essa lei, ela é uma política pública que foi somada à política pública geral de educação, que a gente pode considerar que é a LDO, né? E aí, LDB. E aí, a questão é que essa lei ela fala que é importante falar sobre a história da população afro-brasileira, a história da população, das populações do continente africano, porque são populações que contribuem ainda e contribuíram historicamente para o processo civilizatório do Brasil, né? Então, é para dar visibilidade ao que há muito tempo, né, a gente está herdando, né, esse silenciamento. Então, para dar visibilidade ao que está sendo silenciado há muito tempo, né? E aí acontece que, assim, eu passando por escolas por aí, eu percebo que há uma resistência muito grande em executar essa lei, como há uma resistência muito grande em defender direitos de crianças e adolescentes, ou direitos de crianças e adolescentes encarcerados e assim por diante. E aí essa resistência, ela está atrelada a uma má compreensão mesmo dessa lei, né? Então, a gente não está falando que é importante, sei lá, que implementar a Lei 10.639 nas escolas, desde a educação infantil, até passando pelo ensino médio, fundamental, educação de jovens e adultos, universidades, etc., para que o Brasil inteiro saiba falar Yorubá, sabe? Para que o Brasil inteiro saiba sambar, para que o Brasil inteiro saiba tocar a maracatu. Né? A gente fala que essa lei é importante porque o Brasil é um país que mata a população negra. A gente fala que essa lei é importante, então, porque o Brasil é um país que é feminicida. E a maioria dos feminicídios que tem acontecido, eles estão... as maiores pessoas vitimadas são as mulheres negras. Né? Então, se a população negra ela é maioria, e ao mesmo tempo ela é maioria nos índices de morte, né? Essa lei é uma lei de morte e vida. E é por isso, então, que é importante que haja elementos, né, da população negra em todos os espaços da escola e todos os espaços também institucionais, né? Porque é uma população que está aqui contribuindo o tempo todo, é o braço, né? É a cabeça, é tudo, a estrutura das cidades, ela se dá a partir da população negra, da população migrante, da população imigrante, refugiada, né? Que são, é a população trabalhadora, né? E, Bárbara, nessa sua circulação por escolas, né, você percorreu bastante, acho que não só no estado de São Paulo, mas principalmente aqui recentemente, pensando em educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Queria que você contasse pra gente, que você compartilhasse
Quais práticas racistas você costuma ver em escolas, né? É mais comum ver de aluno com aluno, de professor com aluno, de direção com professor? Quais vivências, quais casos você chegou a ver, assim, nesses últimos tempos? Então, o racismo, ele se opera, e isso é uma pergunta bem legal, assim, porque as pessoas, às vezes, elas até falam, nossa, é verdade, o racismo existe, mas muitas são tão cegas ou têm um discurso tão raso antirracista que acabam não percebendo as coisas mais básicas, né, da operação do racismo. E aí, pensando nas escolas, mas isso vale para qualquer instituição, né, o racismo ele se opera não só entre, sei lá, o patrão e a tia da faxina, sabe? Entre um estudante e o guarda patrimonial. Ele se opera entre as próprias professoras e professores, ele se opera entre as crianças, né? Dentro da primeira infância, a gente considera que o racismo ele se opera numa reprodução, então, dessas crianças, umas com as outras, de racismo, porque provavelmente elas também estão reproduzindo ali uma estrutura que é macro, né? No ensino fundamental, a gente já identifica crianças e adolescentes e jovens que, infelizmente, já estão ali produzindo esse racismo, né? Porque está nas estruturas. E aí, assim, pensando na instituição escolar, por exemplo, tem uma coisa muito séria, que é um braço do racismo, que é o olhar, por exemplo, de ultra-responsabilização da mãe, né? Então, isso é muito sério. Por quê? Quando você fala, por exemplo, essa mãe que não vem pra escola, eu vou chamar sua mãe, fala pro moleque, sabe? Sei lá, essa mãe tá em situação de vulnerabilidade, coisas desse tipo, que a gente ouve muito, muito mesmo nas escolas e em outras instituições. A gente tá, na verdade, revitimizando uma pessoa que não tá acessando políticas públicas. Por quê? Se eu falo que se a mãe não tá vindo para uma reunião de escola, ou essa mulher, ela tem um trampo, como, né, a gente também tem, como as professoras e as gestoras também estão ali, e muitas são mães, né, e tem um trampo e não conseguem sair desse trampo para fazer uma reunião escolar numa hora que, sei lá, 2 horas da tarde, sabe, 10 horas da manhã, enfim, tem que pensar um pouco nisso. Ou ela está numa situação de tanta vulnerabilidade que ela não consegue perceber, né, todas as violências e violações, não consegue nem dar nome para o que está atravessando, o que está acontecendo ali com ela. Então, se essa mãe está em vulnerabilidade, a criança está em vulnerabilidade, né? Obviamente. Mas o que a escola, e a gente tem visto que as pessoas que atuam diretamente com crianças e adolescentes não estão percebendo, é que se essa família está em vulnerabilidade e ela faz parte de um território, e a escola faz parte desse território também, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo em vulnerabilidade, né? Então não adianta simplesmente apontar para uma criança e falar, olha só, essa criança está em situação de vulnerabilidade. Olha para a escola, né? Olha para as estruturas dessa escola. Se questiona sobre as práticas, né, dessa escola de relações mesmo, humanas, ou de como é que as hierarquias estão postas ali, né, como é que as comunicações são realizadas ou não entre as pessoas e sobre diversas temáticas, né? Significa que está todo mundo na mesma bacia de vulnerabilidades ali, né? Então, isso é um braço do racismo que a gente precisa identificar e combater. Né? E aí a prática antirracista ela também vem por aí, rompendo com esse tipo de hierarquia, fortalecendo a comunicação, né? Tirando um pouco destruindo um pouco essas grades, esses muros que tem na escola, porque isso faz com que o racismo ele se opere cada vez mais. Tanto que as escolas, muitas vezes, dependendo do território que elas estão, identificam que como política pública só tem, sei lá, polícia militar, polícia civil. Né? Por quê? Porque é a única política pública que elas permitem que entre ou saia da escola. E no momento que a gente está, né, de ultramilitarização das relações, é importante a gente perceber que, para além da polícia, a própria comunidade pode dar conta de algumas coisas que a gente está chamando a polícia para falar. Né? E isso também faz parte dessa prática antirracista. E também tem uma coisa, né? Muitas crianças e adolescentes falam das suas escolas, o que muitas estão falando também da própria Fundação Casa, que que elas estão apanhando dentro das escolas, né? Estão sendo torturadas dentro das escolas, assediadas, meninas negras são diariamente assediadas nas escolas,
né? E não necessariamente pelos próprios alunos. Tem muito professor também, né, que faz isso. E isso também é uma herança, né, de um processo colonizador, né, de um processo de escravização, né? Porque as meninas negras no processo de colonização e no processo de escravização eram elas as estupradas, né? Então a gente precisa se atentar nisso. Bárbara, e a gente tem mais som que você selecionou aqui, né? Você quer apresentar o próximo? É o La Digna Rábia. La Digna Rábia é uma galera lá de Porto Alegre. E eles tem essa banda que é de ska, cumbia e outros ritmos aí latino-americanos. E eles fazem também parte do Ateneu Libertário, né, que é um grupo anarca que tem lá. Enfim, são super queridos. Eu acho que o som deles tem que sempre estar tocando por aí. Então vamos escutar La Digna Rábia e depois a gente já cai no intervalo.
salve! Estamos aqui de volta com o programa Desobediência Sonora nos estúdios da Rádio Antena Zero. Estamos aqui Fernando Konezuki, Flávio Chiquet e Bárbara Barbosa, falando sobre educação antirracista. Bárbara, voltando para o nosso papo aqui, queria que você pudesse falar um pouco mais, pensando na atuação antirracista na primeira infância, pensando em atuação em EMEI, em SEI, a gente às vezes fica com dificuldade de pensar o que é possível fazer, o que a gente consegue trabalhar desde cedo, né? Queria que você pudesse contar um pouco para a gente alguns caminhos possíveis, tanto para a escola quanto em casa, que é importante a gente pensar também, enfim. Mas não a educação como estão fazendo agora, né, Fê? Educação homeschooling, né? Não pode, né? Bom, a questão é a seguinte, né? Na primeira infância, a gente percebe uma dificuldade mesmo, porque é isso, as identidades ali elas estão sendo construídas, né? A gente percebe a conexão da sinapse também está acontecendo ali, é uma coisa muito mais de sensações e de identificação das crianças com elas mesmas. Mas, como a educação infantil, né, ela, aqui no Brasil, ela está inserida dentro de uma escola é uma instituição, né, e pensando numa educação pública, por exemplo, né, uma instituição que está ali com muita coisa borbulhando, né. Então, eu dividiria a questão da educação infantil antirracista em dois momentos, na questão da estrutura e na questão das relações. Na estrutura, eu digo da estrutura da escola mesmo, sabe? Por quê? Se a escola é uma escola que acaba favorecendo muito mais uma estrutura de hierarquias, né, de espaços proibidos e permitidos, significa que essa escola ela provavelmente já tem ali algumas práticas racistas, na verdade. Por quê? Né? Se tem hierarquia, significa que tem relações de poder ali. Né? Nas relações de poder, se essa escola faz parte dessa sociedade que é a brasileira, essas relações de poder elas são embranquecidas. Então é uma branquitude que manda ali, né? Podem até ser coordenadoras, gestoras negras, mas com uma estrutura, né, branca, colonizadora ali, hegemônica, né, nas relações. Então o que a gente pode fazer, por exemplo, para romper com isso? Né? Se você entra numa escola e percebe que na escola as próprias atividades que as crianças fazem ali, de desenhar, de fazer algum trabalho artístico, de fazer autorretrato, que são práticas bem bacanas, mas na hora da exposição, a exposição é feita numa altura de adulto, significa que as crianças elas não vão conseguir se ver, não vão conseguir, a autoria vai ser meio trabalhada ali, porque a criança sabe que aquela obra é dela, mas ela sabe que apesar de ser dela, ela não pode acessar. Isso é uma relação de poder muito séria. Né? Significa inclusive que ela não tem possibilidade de opinar ali sobre tudo que envolve a sua própria vida. E a criança ela precisa ter essa possibilidade de opinar, porque a gente precisa promover essa escuta na primeira infância. Quando a gente promove a escuta na primeira infância, então a gente está falando, por exemplo, das relações, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa fortalecer na educação antirracista é a autoimagem dessas crianças, da sua família e do seu território. Então, pensando na autoimagem das crianças, quantas imagens de crianças negras existem, então, nas escolas onde as pessoas estão atuando? Sejam elas públicas ou particulares até aí. Né? Mas a questão é essa. Se a gente pega uma imagem de crianças loiras e magras, numa sociedade que tem uma minoria de pessoas brancas e magras, significa que a imagem que essas crianças estão criando delas mesmas é uma imagem distorcida. Né? E aí, isso na primeira infância é muito sério, porque vai dar um bug na cabeça dessa criança e ela muito provavelmente vai querer se identificar com essa imagem que está ali como hegemônica. Né? Imagem da Barbie, imagem da Mônica, imagem do Ben 10, da Frozen, todas essas princesas e essas coisas todas. Né? Uma outra questão, né, do próprio território. Então, a gente vive num momento, né, em que as famílias elas conseguem e as pessoas conseguem assumir sua identidade, pelo menos no espaço urbano e aqui em São Paulo, de uma forma um pouco mais tranquila. Né? Então, por exemplo, famílias homoafetivas, né, as próprias famílias negras que têm percebido como é importante, né, então essa coisa de uma família se mostrar, né, como essa família afrocentrada, né, enfim, famílias de todos os tipos, famílias que tem só uma mãe, ou que tem só um pai, ou que é cuidado pela avó. Essas famílias, elas têm representação também nas imagens da escola, que a escola está promovendo? Se não tiver, né, isso já é uma prática racista. Então a gente precisa combater isso, trazendo novos elementos. Por exemplo, uma imagem que eu nunca vejo em escola, raríssima, é de um pai cuidando de um pai negro cuidando de uma criança negra.
seja trocando fralda, seja fazendo lição de casa juntos, arrumando o cabelo, arrumando Black Power. Isso são imagens que fortalecem uma identidade positiva das crianças. Por quê? Tem uma professora que chama Zoida Trindade, e é uma professora que trabalhou durante muitos anos estudando a questão do racismo na primeira infância. Então, dos 0 aos 6 anos, como é que o racismo ele se opera. E a Zoilda, ela fala muito isso, como é que é importante a gente fortalecer uma identidade positiva dessas crianças, especialmente negras, para que o racismo ele seja combatido já na primeira infância. Porque depois que essa criança, o que acontece hoje? Depois que essa criança ela sai da educação infantil, numa estrutura, por exemplo, racista, e principalmente os meninos negros, eles entram naquela lógica que eu tinha falado antes da situação irregular. Então eles vão sendo expulsos da escola no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2. Se chegarem no ensino médio e encontrarem um professor, um gestor super progressista, já antirracista, que quer fazer algum tipo de prática, essa criança vai negar. Vai falar, eu não quero, eu tô de boa, eu não vou participar dessa proposta sua. Por quê? Porque o tempo todo ela foi uma criança que foi expulsa das escolas. Seja expulsa de verdade, convidada a se retirar, ou seja uma escola que também acabou lá na primeira infância não estimulando igualmente como estimulava as outras crianças, não empenhando ali um esforço para a potência que tem esse menino ou essa menina negra, fazendo uma distribuição desigual do afeto. Então, por exemplo, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que lidam diretamente com crianças, quantas vezes você passou a mão na cabeça de uma criança? Toda criança a gente passa a mão na cabeça, acha massa, faz carinho e tal. Mas quantas vezes você passou a mão na cabeça de uma criança negra? Então, como é que você pode valorizar? Então, como é que você pode perceber que você estimular o afeto em relação a crianças negras e a famílias negras é uma técnica, e é uma técnica antirracista na educação, Bárbara, continuando a sua seleção musical, agora, se eu não me engano, é as Sambadas. Queria que você apresentasse antes da gente tocar, por favor. Massa, então, Sambadas é um grupo de minas, manas minhas, assim, que é um grupo de mulheres que tocam, mulheres que vêm de muitos espaços diferentes, cidades diferentes, realidades diferentes, mas que tem como ponto comum essa paixão pelo samba e como protagonistas do samba, não as mulheres que ficam ali sambando de boas, que eu acho que é massa também, mas não é isso que elas fazem. São mulheres que tocam e se produzem, e pensam muito no espaço do samba como um espaço político, um espaço em que eu, por exemplo, vou e me sinto muito segura, porque a gente se olha, a gente sabe que se alguma coisa acontecer, a gente vai se proteger ali também. Então, a gente está falando sobre mulheres que cantam samba, especialmente samba paulista, e eu acho que isso é algo que a gente precisa valorizar aqui, em São Paulo. São Paulo tem muito samba também, E um samba feminista. Essa música, Canta Titia, que é de um cara, é o Oswaldo Pepe, mas é um cara do samba paulista que precisa aí ser exaltado. É uma música que traz uns traços de ancestralidade e da potência que é uma mulher negra, E aí, no caso, é a tia que é cuidadora, mas que é cuidadora, mas também samba, e que é mãe, e que faz todos os corres dela. Que é, na verdade, essas mães todas que são as mães dos nossos alunos. É por isso que eu gosto dessa música. Sambadas, Canta Titia. Alvorada, varanda, varal, virou viola e ela dança no terreiro. Girassol espantador e eu rindo no tabuleiro do poço. Gamba se voando, rebola e viu crescer. Seu amor despertou.
titia, canta titia, canta titia, titia canta, canta titia, canta titia, canta titia, titia canta, canta titia, canta titia, canta titia, titia canta, canta titia, canta titia. Trazendo em sua consciência toda a sua experiência pra com seus filhos partilhar. Epa, babá, epa, babá, epa, babá, epa, babá. Estamos aí de volta com o programa Desobediência Sonora na rádio Antena Zero. Estamos aqui Fernando Konezuki, Flávio Chiclé e Bárbara Barbosa falando sobre educação antirracista. Bárbara, continuando nosso papo aqui, queria que você pudesse apresentar pra gente alguns referenciais, acho que tanto para instrumentalizar a pessoa que vai dar aula, vamos dizer assim, a poder pensar em educação antirracista. Então, coisas para ela ler, coisas para ela se inspirar, como coisas para trabalhar em sala de aula mesmo. Tem aquele jogo, tem aquele filme, tem... Enfim, queria que você pudesse dar essas indicações, por gentileza. Tá, massa. Bom, eu fiz uma lista aqui que não é muito linear, mas a gente vai. Bom, eu gosto muito de HQs, tá ligado? E aí eu tenho um ilustrador predileto, que é o Marcelo de Salete, que é um cara genial, que tem muitos HQs, e aí tem um que eu acho que é o mais legal de todos, que é Angola Janga. Angola Janga é a história do Quilombo dos Palmares, e em forma de HQ, e aí ele fez realmente uma pesquisa bibliográfica. Então, assim, o processo criativo dele não se dá só na ilustração, né? Ele também se dá no pouco que é, na verdade, no muito que é dito, sem muitas palavras ali na HQ dele, que inclusive agora eu fiquei sabendo que foi traduzida para o alemão. Muito legal. E aí, o Marcelo de Salete, ele tem um brother, que é o Alan da Rosa, que ele é escritor, ambos periféricos, assim, então eu acho que é massa, tem uma linguagem muito, muito massa para trabalhar com o ensino fundamental 1 e 2, e ensino médio também. Tem também a Juliana Vicente. Juliana Vicente, ela é do cinema. E aí ela tem vários curtas-metragens que eles, além de serem antirracistas, eles são interseccionais. Então, tem curtas-metragens que falam sobre visibilidade trans, então todos ficção, assim. Tem curtas-metragens que falam sobre aquela idealização das meninas negras que é o meu predileto, que acabam não se identificando como meninas negras, ou até se identificam, mas tem aquela coisa de querer ser a Xuxa, por exemplo, né? Ou querer ser a Barbie, ou querer ser, sei lá, qualquer elemento não negro que tá aí na crista da onda. Então ela tem muitos documentários incríveis, muitas ficções incríveis. Ela inclusive fez o clipe dos Racionais da música do Marighella, então ela é show.
A gente tem também, acho que é muito legal trazer culturas periféricas, né, para dentro da escola. Afinal, as escolas elas estão, né, majoritariamente nas periferias. É uma coisa óbvia aqui, né? E aí tem, por exemplo, a Kuma França, que é do Islã, né? E aí eu gosto muito dela. Eu acho que ela é mina, mas enfim, ela é uma pessoa queer ali. E se não for ela que me desculpe. E aí ela tem uma pegada de colocar no Islã dela traços de ancestralidade e de análise de conjuntura política, assim. Então ela é uma menina incrível, que eu super recomendo, né? E aí tem também, e aí eu preciso contar um caso pra contar sobre ela. Eu fiz 2 entrevistas de rádio, essa que eu tô fazendo agora, e uma há uns 2, 3 anos atrás, lá no Sul. Né? E aí, na entrevista, tava super rolando e de repente a entrevistadora falou, Bárbara, era sobre antirracismo. E ela falou, Bárbara, e a Princesa Isabel? Qual que é a importância dela pra história antirracista e abolicionista e tal? Aí eu falei, você tá de brincadeira. Não, é ao vivo, assim, né? Eu falei, você tá de brincadeira, né? Que você tá exaltando a Princesa Isabel. Né? Que é uma princesa sinhazinha, né? Super, é isso, né? Traz ali a monarquia que assinou um papel, né? Ela até sabia o que era, mas ela não pode ser considerada uma abolicionista. E aí eu trago elementos que são contra-hegemônicos pra gente esquecer a Princesa Isabel. Por quê? É legal, é massa. Algumas pessoas acham massa falar sobre princesas, eu não. Né? Eu acho que é legal exaltar, do ponto de vista mais feminista, né? Meninas guerreiras, mulheres guerreiras. E aí eu trago a Jahid Arraes, que traz histórias de mulheres heroínas brasileiras, todas elas negras, né? Desde a época lá do Quilombo dos Palmares, ela traz, inclusive antes, ela traz a história de Aqualtune, que é a avó do Zumbi dos Palmares. Tem várias lá. Pra quem tá aí com dúvida de alguma mulher negra heroína, eu acho que é legal. A primeira referência seria da Jahid Arraes, pra nunca mais falar em Princesa Isabel. Essa eu acho que é a última dica desse momento. E, Bárbara, diante dessa conjuntura de merda que estamos aqui em São Paulo, Covas, Dória, Bolsonaro lá em cima, como que a gente consegue fazer sobreviver a educação antirracista, né? Como que a gente consegue, de alguma forma, apoiar professores e professoras que estão dentro da escola? Como que esses professores e professoras conseguem sobreviver se ninguém gravar um vídeo deles e depois jogar na internet? Enfim, quais são as saídas diante de um contexto de merda como estamos? Eu gosto muito, assim, esse cenário de merda, ele já vem há muito tempo, né? Eu acho que, especialmente falando de São Paulo, eu não lembro uma época, talvez a época da Erundina era menos merda, mas era merda também, né? Então, uma coisa que sei lá, da época da Erundina, por exemplo, que eu vejo pouco ainda nas escolas, eu sei que é difícil, eu sei que é uma luta e tal, mas quanto mais a gente tiver relações horizontalizadas dentro da escola, mais a gente vai conseguir combater o racismo, né? Então, isso significa o que na prática, né? Significa que a gente precisa ter um conselho escolar que funcione de verdade. A gente precisa ter, e funcionar de verdade não ter só uma mãe para assinar uma folha de vez em quando e quem manda na real é o diretor ou a diretora, sabe? É preciso que seja um conselho de escuta, seja um conselho que de fato faça algum tipo de mediação de conflito, para muito além da política pública que tem de mediação de conflito na educação aqui em São Paulo, né? Então que as pessoas elas possam se sentir à vontade para participar e dar suas opiniões sobre a escola, né? E aí, o que acontece? Não vai ser só sei lá, a implementação da Lei 10.639 da cabeça de uma professora de história ou de geografia. Isso vai para a boca de todo mundo, porque vai fazer sentido para todo mundo. E aí a escola consegue se fortalecer e se proteger de qualquer ameaça militarizada, fascista ou escrota que tem de uma política de Estado ou uma política de governo como a atual. Ao mesmo tempo, o que a gente tem visto menos na educação municipal daqui de São Paulo é um grêmio, né? O grêmio tem sido um projeto de cabeça de um professor progressista, desconstruidão, e aí esse grêmio, as crianças fazem algum tipo de atividade, mas elas não estão entendendo o que são grêmio. Isso é muito sério. Porque aí a participação fica uma meia participação. E aí elas começam a entender que participação é isso. E aí sai da escola e vai cagar, entendeu? É isso que vai acontecer, né? Então a gente precisa, de alguma forma, fortalecer um grêmio. E aí, a partir do momento que esse grêmio tiver
crianças e adolescentes ali que estão com as suas identidades tranquilamente enfim, apresentadas ali e que elas conseguem também fazer o que elas de fato querem para a escola, o que elas de fato querem fazer, não necessariamente para a escola, mas para o espaço que está ali, que é delas, né? Aí sim a gente vai conseguir um grêmio antirracista, por exemplo, e uma escola antirracista. Bárbara, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Você que vai viajar, sair das nossas terras aqui, então que seja essa uma despedida boa também e boa viagem pra ti. Antes da gente encerrar, você volta. Aí tem que voltar aqui, porque o Chiclé já brigou, falou pra você voltar. Antes da gente terminar, eu queria que você pudesse, enfim, deixar seu contato e apresentar esse último som que vai rolar. E só lembrar que semana que vem a gente tá de volta aqui na Antena Zero às 6 horas da tarde. Bárbara, muito obrigado. Então, contato seu, uma mensagem final e a Kenny Arcana. Beleza, bom, obrigada, Fê, obrigada, Chiclete. Mano, acho que o meu contato mais fácil, eu sou uma pessoa meio fora dos contatos todos, né? Difícil. Então eu posso deixar meu e-mail, que acho que é mais fácil, que é babybarbosa@hotmail.com. Eu acho que é a forma de se comunicar mais fácil. A outra mais fácil deve ser tipo fumaça, sabe? E o que mais que eu tenho que falar, Fê? O Kenny Arcana. Ah, tá. Então, Kenny Arcana é uma mina que é afro-francesa ali. Tem descendentes, os pais dela, os avós, não sei. Esqueci o nome da cidade agora. Esqueci o nome da cidade, mas é fácil de achar. E aí a questão é que ela faz um hip hop ali nas periferias de Paris, Marseille, ali por diante, e assim por diante. E aí eu fui fazer um rolê lá, e aí eu conheci essa mina e eu achei ela genial, incrível, super de boas, e com uma música gigantesca, ela é pequenininha, assim, ela tem uma música gigantesca, e eu trouxe a música que eu mais gosto dela, assim, porque eu acho que pra gente pra gente conseguir identificar racismo e de alguma forma fazer alguma ação antirracista, a gente precisa ter raiva, sabe? E aí a música dela chama A Raiva. Eu gosto muito disso. Imagine un mur et un poli barrage, car impossible et cette pétante voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on se tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leur veste? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chants OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trollissent vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on se tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. D'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de Chris aille s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent, vont aux quatre coins du globe. La rage du peuple ébullition.
funciona, faz